Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje será mais um vídeo com o tema A Paz de Deus. Com o texto de referência, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Mas antes de ler o versículo, vamos orar. Mas você que está com a Bíblia aí do lado, ou tem alguma Bíblia em casa, você pode usar até o aplicativo também da Bíblia no seu celular, e que a gente possa ler junto essa palavra. Então vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Deus, por esse dia de hoje, Senhor Deus. Deus abençoa, Deus, cada um, Deus, que está escutando esse vídeo. Por favor, Deus, toca no coração de cada um, Deus, assim como o Senhor tocou no meu coração, Deus, quando o Senhor me ajudou a preparar essa tua palavra, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Só temos que agradecer por tudo, Deus. Nos ajuda a entender a tua palavra, Deus. Nos capacita com a tua graça, Deus, para praticar, Deus, a tua palavra. Só temos que agradecer por tudo, Jesus. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Então, vamos ler. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O contexto histórico dessa carta de Paulo aos Filipenses seria quando Paulo estava na prisão. E eu acho importante relatar isso, que Paulo estava na prisão e escreveu literalmente: alegrai-vos no Senhor. Que ele estava não dependendo das circunstâncias de onde ele estava, mas independente das circunstâncias que ele estava dependendo de Deus e tendo a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas o que seria excede todo o entendimento? O exceder o entendimento seria além da razão humana, que seria porque a razão humana ela depende das circunstâncias para ter paz, alegria, amor e entre outras características. Mas a paz, que excede todo entendimento, que tem como característica a paz, ela não depende das circunstâncias para ter paz, mas independente das circunstâncias, quais quer sejam boas, quer sejam ruins, essa pessoa tem paz em Deus. Mas como podemos obter essa paz de Deus? Ou não só apenas a paz, mas a alegria que excede todo entendimento, o amor que excede todo entendimento, e entre outras características que eu posso citar aqui, que podem exceder todo o entendimento, como, por exemplo, a paz, alegria, amor, respeito, verdade e entre outras. Mas como podemos obter? Eu vou relatar 3 ações em que podemos fazer para obter. Esse sermão também foi com a ajuda do comentarista Wisby, para que eu possa relatar para vocês o que esse versículo está falando. Então, o primeiro tópico seria orar. Podemos ver que no versículo 6, Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui podemos perceber nesses versículos que Paulo está falando para a gente não ficar preocupado. Mas como não ficar preocupado? Porque nesse mundo há tantas distrações, há tantas coisas que a gente possa ficar preocupado. Mas o que devemos fazer é orar, suplicar e ter ações de graças, para que a gente possa ter a paz que excede todo entendimento. O primeiro que devemos fazer, a primeira ação que devemos fazer é orar. Há vários personagens na Bíblia que eu posso citar aqui, como José, Davi, os salmistas que escreveram no poema de Salmos, que quando eles foram orar, eles foram honestos com Deus. Eles se abriram com Deus, eles falaram tudo o que sentia, eles falaram tudo o que estavam passando para Deus. E nisso conseguiram a paz que excede todo o entendimento. Porque quando somos sinceros com Deus, Ele nos dá a sua paz. Mas a súplica tem que vir com ações de graças. O que seria ações de graças? Seria agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Porque enquanto não reconhecermos do que Deus fez por nós, ficaremos preocupados. Enquanto não oramos, porque o orar seria não depender de Deus,
vamos ficar preocupados, ansiosos e pensando em várias coisas, que seria o segundo tópico, já o pensar. E também há uma fala de um pregador chamado Charles Spurgeon, que diz: a distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão, mostrando que para que a gente possa passar pelas tempestades da vida, devemos orar, gritar por Deus, clamar por Deus, que Ele vai nos dar essa paz, que excede todo entendimento. Essa seria a primeira ação. A segunda ação seria o pensar. Podemos ver no versículo 8 que Paulo relata sobre o que devemos pensar. E vamos ler aqui para entendermos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há, e se algum louvor existe, seja o que ocupe o pensamento de vocês. Segundo o que Paulo falou aqui, trazendo para os nossos dias de hoje, pensamos tantas vezes em coisas que não aconteceram, porque a maioria das coisas que a gente pensa é as que não aconteceu ainda e as que nunca poderão acontecer. Ficamos ansiosos sem ter acontecido essa coisa que a gente pensou, ficamos preocupados sendo que nem aconteceu ainda, ficamos desesperados por coisas que nem aconteceu, e o que aconteceu a gente nem pensa. O ser humano, ele é muito ligado a pensar coisas que ainda não aconteceu. Isso é uma mentira de Satanás que ele coloca na nossa mente, por causa que para que a gente fique ansioso, porque Deus nunca iria colocar uma imaginação na nossa mente para que a gente pudesse ficar nervoso, mas é Satanás que coloca isso. E você deve lembrar que Paulo ele também falou em Efésios, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que tem o capacete da salvação. Para que a gente possa ter o capacete da salvação, devemos ficar pensando na palavra todos os dias, para que a gente não possa cair em dúvidas, cair em pensamentos negativos, porque o pensar é muito importante, porque enquanto vier esses pensamentos negativos, devemos estar focando na palavra de Deus, nos motivando. E eu queria separar aqui alguns subtópicos do Efésios, capítulo 4, versículo 8, que seria o que Paulo descreveu. O primeiro subtópico, então, seria o verdadeiro. O que seria o verdadeiro? Pensar tudo que é verdadeiro. Não ficar pensando nas mentiras de Satanás, do que ele nos julga, mas devemos pensar no que Deus pensou em nós, no que Deus tem para nós, que é verdadeiro. O segundo tópico seria respeitável, justo, puro, amável e boa fama. Os pensamentos desagradáveis ou os pensamentos que nos façam lembrar do passado só vão nos fazer ficar tensos e com mágoas, porque muitas vezes ou fizemos algo de errado no passado ou as pessoas fizeram algo de errado conosco no passado, e nisso vamos ficar tensos, com culpas que já foram perdoadas, vergonhas e mágoas. E é o que não devemos ficar pensando. Por isso, o importante é o capacete da salvação, como falei anteriormente. E o que devemos pensar então? Na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é onde a gente pode meditar, guardar a sua palavra na nossa mente e no nosso coração. Devemos ficar pensando nisso, porque isso vai nos motivar e vai voltar o nosso pensamento para Deus. O terceiro subtópico do tópico pensar seria virtude e louvor. Eu citei até um pouco na parte desse terceiro subtópico, no segundo subtópico, mas vou falar mais um pouco aqui, que seria não ficar pensando coisas ruins da gente. Como, por exemplo, temos várias falhas e quando olhamos para essas nossas falhas, ficamos tristes, porque o anseio do cristão verdadeiro é ser parecido com Cristo. Mas, infelizmente, falhamos e focamos tanto nessas falhas que as nossas falhas parece que se mostram através de um sentimento para conosco. Parece que elas estão literalmente
na nossa frente, mostrando que somos falhos, somos pecadores e infelizmente ficamos desanimados por conta disso. Quem não ficaria, né, sabendo que tem falhas? Mas o que devemos pensar é na palavra de Deus. Devemos pensar que ela nos resgatou, ela nos redimiu e a graça de Deus nos capacita para praticarmos a sua palavra. E nisso vai gerar o louvor. E a aplicação seria: não gaste sua mente se desmotivando, mas pense em como te motivar. Lembre das promessas de que Deus fez para você. Lembre de quantas vezes Jesus falou com você através da sua palavra. Veja também as marcações antigas que você fez na palavra, que isso pode te motivar. O terceiro tópico seria prática. Vamos lembrar que Paulo ele não termina com conselhos, mas ele termina com prática. Podemos ver isso no versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Conselho sem prática só vira informação, mas conselho com prática é sabedoria. Então, para praticarmos, peça ajuda a Deus, clame por Ele, coloque sua fé em Cristo para que o Espírito Santo tenha liberdade no seu coração. Deixe que Deus transforme você, mas também tenha calma, porque no tempo determinado Deus vai fazer as coisas. Não é você que gera o fruto do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que gera em você. Então não é no nosso tempo, mas é no tempo do Espírito Santo. Devemos aguardar com paciência e continuar meditando na palavra de Deus, porque isso vai dar mais oportunidade para que o Espírito Santo possa gerar em nós o seu fruto. Então a conclusão é essa: podemos ver 3 ações aqui que podem tirar nossa paz. Sem oração, pensamentos negativos e sentimentos negativos, e sem prática. Com isso, não vamos ter a paz que excede todo entendimento. Então, se você está preocupado, ore, suplique a Deus. Se você vê que é um pecador miserável, pobre, cego e nu, ore a Deus. Se você está com pensamentos que suicidas, ore a Deus falando sobre esses pensamentos. Mas clame por Ele. Não deixe que esses pensamentos, essas ações ou essas situações façam que você se desanime. Ore, pense em Cristo e pratique. Amém? Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha entendido essa palavra. Se puder, curta, compartilhe, comente e não esqueça de colocar sua fé em Jesus. Amém?